Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Bruno Luiz Signori, atualmente sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, e em parceria minha colega Luísa Rodrigues Garbim, que auxiliou tanto na organização estrutural desses slides, quanto na parte estética, e também acomodando alguns e selecionando quais seriam os principais tópicos a serem abordados aqui nessa apresentação. Eu nos represento, né, mas enfim, conjuntamente a Luísa Garbim, viemos apresentar o trabalho intitulado O Intertexto como Recurso Interpretativo de Charges. A nossa ideia, o nosso desejo de apresentação desse trabalho surge a partir da ideia de utilizar o evento como também um local de divulgação e também de registro, né, e por extensão de eternalização de alguns trabalhos que foram feitos anteriormente, que tem como temática, nesse caso, a intertextualidade a partir do olhar para o gênero charge, né. Antes de dar sequência só, eu gostaria de mencionar que esse trabalho, ele conta com o apoio financeiro da CAPES, né. Só um instante. Agora foi. Bom, nós organizamos, então, essa apresentação, né, a minha fala aqui, em 5 principais momentos. Primeiramente, eu quero contextualizar um pouquinho do surgimento, né, da escrita do capítulo de livro que ancora toda a apresentação que farei, e contextualizar um pouquinho. Na sequência, também uma contextualização, mas agora a respeito do caso Robinho, que é o ponto de partida e, em certo efeito, corpus de análise do trabalho. Na sequência, apresentar tanto os conceitos de intertextualidade explícita quanto implícita, que são basilares para as análises linguísticas que nós fizemos nesse trabalho, né, nesse capítulo de livro. Por fim, uma breve análise dos 2 exemplos que foram utilizados nesse e-book, né, no capítulo do livro. E, ao fim, breves comentários finais. Bom, partindo então direto para a apresentação, né, do capítulo de livro, eu escrevi conjuntamente a professora Vaima Regina Alves Mota e a minha colega, também doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, Vanessa Nilande Spode, isso em 2024, né, esse trabalho, inclusive, surge como uma das atividades do Grupo GELT, que é Grupo de Estudos em Linguística do Texto e Ensino. Todos nós 3, tanto a professora Mota, quanto Vanessa Spode e eu, somos participantes, somos membros desse grupo, e nos reunimos, então, para escrever um breve capítulo, tendo como norte a intertextualidade enquanto um recurso para a interpretação crítica de charges. Esse capítulo, né, o que eu vou chamar, me referir agora em diante como artigo, ele foi escrito para o 15º volume do livro Debates Contemporâneos, Temas Interdisciplinares, disponível de forma online e gratuita a todos aqueles que tiverem interesse. Bom, a respeito do caso Robinho, eu trago aqui algumas manchetes, né, manchetes essas todas que foram utilizadas direta e indiretamente na produção do artigo, e também nas reflexões que nós fazemos, né, como corpus, de certa forma, da repercussão nacional que a condenação no Brasil, né, do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade, salvo engano, ao Superior Tribunal italiano, que agora me fugiu o nome correto técnico, né, mas de todo modo, a condenação também confirmada aqui no Brasil, isso no ano de 2024, aliás, a maior parte, acho que somente uma dessas notícias não é de março de 2024, sendo da metade do ano de 2023, mas todas elas logo depois que nós utilizaríamos o termo hoje, do ato de viralização, né, dessa notícia, desse caso, e do início do cumprimento da pena do Robinho. Em paralelo, nessa mesma época, também as condenações de Daniel Alves a 4 anos e 6 meses de prisão, e a possibilidade de que ele pagasse uma fiança, acho que era no valor de
talvez 1 milhão de euros, 5 milhões de reais, para que ficasse em liberdade, né? E essa notícia é importante para o que eu vou trazer mais à frente, certo? Então, em síntese, a condenação do Robinho, vulgo, apelido de Robson de Souza, né, jogador brasileiro da seleção durante alguns anos, um jogador notório aqui no Brasil durante alguns anos atrás, em 2013, cometeu ou foi condenado pelo crime de estupro e ainda está preso, tendo sido condenado a não lembro quantos anos, mas pelo menos 3 anos em regime fechado. Como essa pena começou a contar a partir de 2024, ela ainda não finalizou. Bom, tendo esse norte, então, de uma notícia que teve repercussão nacional em diferentes cenários, né, aqui eu peguei como exemplo as fotos, né, das manchetes de algumas notícias de portais online, como, por exemplo, o G1, Correio Brasiliense, o portal Metrópolis e mesmo o UOL. Então, teve repercussão tanto nas redes sociais, quanto na mídia de modo geral. Para olhar para essas notícias, ou para os resultados, ou para outros tipos de repercussão desse caso, né, do caso Robinho, nós nos valemos, então, da intertextualidade explícita e implícita. Diversas obras e diversas áreas, né, dentro da ciência se valem e observam a intertextualidade, inclusive sobre outros nomes, né, sobre outras perspectivas, mas dentro da linguística do texto, né, que é a concepção teórico-metodológica que ancora as discussões do artigo e desse trabalho aqui, dos livros que pode ser utilizado como referência é o livro Intertextualidade e Diálogos Possíveis, escrito por Koch, Bentz e Cavalcanti, em 2012, a edição que eu tenho, pelo menos, e nessa obra as autoras fazem 2 grandes divisões a respeito do conceito de intertextualidade, da noção de intertextualidade. No primeiro momento, uma lato sensu, que seria aquela que constitui todo e qualquer dizer, nessa ideia de que um texto sempre está em relação com outros, né, e por extensão toda fala, toda a comunicação tem sempre um lastro, né, de reagir ou de se conectar com outros textos, e, não menos importante, a intertextualidade stricto sensu, que daria conta de ser possível identificar em um texto a presença ou a referência a outros textos. Se essa presença e se essa referenciação ela é feita de forma marcada, ou seja, eu coloco entre aspas, eu digo o nome da fonte, eu menciono o nome da obra, do livro, eu tenho uma intertextualidade explícita. Agora, se esse trecho, se essa referência ela é feita de forma velada, nomes não são apresentados, não há uma citação direta, então nós temos casos de intertextualidade implícita. Vai ficar mais perceptível agora na análise dos exemplos, mas eu só comento que nós tomamos o cuidado nessa análise de pegar um exemplo de intertextualidade explícita e um exemplo de intertextualidade implícita. Então, partindo para os exemplos, a partir da repercussão desse caso, e a nossa ideia era, nesse artigo, né, era selecionar uma notícia, um acontecimento, ou refletir a respeito de algo que estivesse em voga na ocasião da escrita, e o caso Robinho teve a grande propulsão midiática, social, e, em outras palavras, a viralização, bem naquele período em que estávamos realizando a produção e a organização para a escrita daquele artigo. Tendo isso em vista, nós começamos a observar produções artísticas, nesse caso aqui charges, né, que são críticas sociais amparadas tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal, e observar tanto nessas charges produzidas em jornais, digamos assim, consolidados, em mídias consolidadas, de divulgação de informação, quanto de chargistas, ou enfim, cartunistas, independentes, aí por intermédio do Instagram. E nós fizemos a seleção, então, de um exemplar, que é este que eu lhes mostro, né, que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, em 2024, pela chargista, cartunista Marília Mars, e também este, em 2024, publicado por Nando Mota, uma charge na rede social Instagram, de forma independente. Bom, começando então com o primeiro exemplo, a gente observa, uma das primeiras coisas que chama atenção é a placa escrito Robinho e a data do início da condenação.
por si só, essas informações elas não são o suficientes para a gente identificar ou para a gente confirmar que é o Robinho que está sendo mostrado ou que deveria estar sendo mostrado segurando a plaquinha, né? A gente tem em cima uma frase, entre aspas, que quando buscamos essa informação na internet, a gente consegue descobrir que ela pertence ao Robson de Souza, né, ao Robinho, que há registros dele falando isso durante uma ligação telefônica que foi registrada e utilizada no processo. Dessa forma, essa frase, entre aspas, né, com um elemento gráfico de apoio das aspas, sinaliza que essa frase não é de Marília Mars, que vem de um outro lugar, que é uma intertextualidade. E essa placa Robinho, trazendo essa data, contextualiza para a gente que essa frase pertence muito provavelmente a Robson de Souza, e que ele é o autor que não vai, que diz que não vai dar em nada, né, com outras palavras, claro. Mas quando a gente observa toda essa parte estética, né, essa construção de segurar a placa de condenação com essas marcas de medidas de altura atrás, a gente consegue fazer uma conexão com imagens que estavam veiculando à época do Robinho segurando a sua placa quando indo para o presídio de Tremembé, salvo engano. E, bom, o que eu quero dizer com isso é que isso aqui está construído para ser uma resposta irônica à fala de Robinho dizendo que não seria condenado, quando na verdade ele está sendo condenado. Num segundo momento, ou no segundo exemplo, perdão, a gente tem um dos primeiros elementos que chama a atenção, são muito provavelmente os dois rapazes com camisas de futebol sentados olhando o álbum da Copa. No país, o futebol é um esporte muito conhecido e muito amado, inclusive, não é? E os dois jovens parecem estar com uma expressão um pouco mais séria, né? E a gente tem 3 pares de pergunta e de resposta. O rapaz da esquerda, o menino da esquerda, sempre faz as perguntas, e quem responde é o rapaz da direita. E aí, por isso que eu trouxe aquelas notícias logo no início, porque são diferentes casos mobilizados aqui. Mas vejam, a gente, quando lê o esse aqui, o esse e o esse, as 3 respostas, não aparecem nomes, mas o fato das camisas parecerem ser de futebol, o fato do álbum de figurinha ser da Copa, o fato da data em que isso foi publicado, né? O título da charge, inclusive, é exemplos. Tudo isso ajuda a nos dar pistas, mas são as respostas do menino da direita ao rapaz da esquerda que nos fornecem as pistas para conseguir fazer essa localização dessas intertextualidades que aqui estão implícitas. Se antes o Robson de Souza era trazido, agora ele não é mencionado diretamente. Mas quando o rapaz pergunta este aqui, e a resposta é preso por estupro, esse é uma das intertextualidades, essa conexão com as notícias que dão conta da prisão de Robson de Souza. A próxima pergunta, condenado por estupro. Então não foi preso, foi condenado. Aí faz referência muito provavelmente a Daniel Alves. E esse paga as fianças. Por quê? A relação, por exemplo, da indenização da vítima de estupro do caso Daniel Alves, o pai de Neymar Júnior foi aquele que pagou a indenização à vítima e era aquele cotado para pagar, segundo os portais de notícia, claro, pagar a fiança para que ele ficasse em liberdade, a fiança de 1 milhão de euros, 5 milhões de reais. Quando a gente observa esses detalhes, vê-se que não é necessário citar os nomes para que uma charge consiga fazer as suas críticas sociais, as suas reflexões sociais, nesse caso aqui questionando em certa feita qual é o papel desses jogadores, que exemplo eles trazem para a comunidade brasileira ou para a sociedade brasileira, não é? E isso pode ser tanto feito de forma implícita, quanto é o caso da charge de Nando Motta, quanto de forma explícita, como é o caso de Marília Mars. E as considerações finais, aqui muito breves, é que o gênero charge, em primeiro lugar, é uma produção artística, um gênero, né, textual, ainda que se valha de questões não verbais, né, muito importante para a reflexão e para a condução de certas reflexões que são importantes na sociedade, para a expressão de uma classe ou de quaisquer classes artísticas, nesse caso aqui, de que a produção
independente do gênero, ela sempre vai estar vinculada à sua sociedade, e, voltando para a questão da intertextualidade, de que é possível, a partir desse olhar intertextual, fazer uma análise crítica e em certa feita, aprofundada com relação à produção artística, nesse caso aqui, a produção das charges, e de que sem esse conhecimento intertextual, ou sem essas referências, né, sem conseguir localizar os textos-fontes, muito desses efeitos de sentido pretendidos aqui nesses discursos, enfim, por extensão nesses textos, né, eles se perdem. Não é possível voltar àquela fonte se tiver acesso ao caso, por exemplo, do Robson de Souza ou do Daniel Alves, ambos antigos jogadores de futebol da seleção brasileira. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos. Eu agradeço pela atenção e desejo um bom evento a todos. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.